Nós estamos falando sobre a questão do mordomo infiel, uma parábola de textos difíceis. Falamos de textos difíceis, como que a parábola do mordomo infiel é uma palavra difícil das pessoas entenderem e como ela é importante que você perceba o que ela significa. Então, mordomo infiel, a história que nós encerramos aí, hoje eu vou falar só sobre lei e graça, que é o contexto do mordomo infiel. O que significa a parábola do mordomo infiel? Um homem, ele recebe de Deus, do Senhor, uma palavra: olha, você não vai mais poder cuidar daquilo que você cuidava. E por que não? Porque você realmente não foi fiel. E aquele homem fica desesperado e fala: cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha, o que eu vou fazer então na minha vida? Então ele diz assim: olha, eu vou chamar aqueles que são os devedores e vou diminuir a dívida deles. E ele foi louvado pelo seu Senhor porque ele fez isso. Que história é essa? E ele fala assim: olha, o Senhor, olha, você fez muito bem em diminuir essa dívida. Por quê? Porque você está granjeando amigos com a riqueza da iniquidade, para que eles os recebam nos tabernáculos eternos. Meu Deus, que versículo é esse? Eu não estou entendendo nada. Mas o granjear amigos com riquezas de origem injustas é a lei que você despreza. Ser recebido nos tabernáculos eternos é você como a visão do gentil. Então essa parábola fala do sacerdócio, como o sacerdócio deixou de existir e como um novo sacerdócio precisa acontecer, como que a lei não leva você a nada e como que a graça vai trazer na sua vida resultados maravilhosos. Por isso, rapidamente aqui sobre lei e graça. O que fala João 7,19? Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Eles queriam matar Jesus porque ele desobedecia a lei. E a pergunta foi: quem que obedece à lei? A lei é apenas uma situação para expor o pecado. A lei não foi para ser cumprida. A lei existe porque o plano maior de Deus é condenar o inimigo. E Ele vai condenar o inimigo através de Jesus, que foi o único que cumpriu a lei. Para quê? Para que você estivesse debaixo da graça. Porque Ele diz: o ladrão vem roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. O que é a graça? Vida em abundância. O que é a lei? 613 mandamentos judaicos para você tentar ser bonzinho diante de Deus. E por um que você não seja, você já é réu de todos. Por isso, nós não estamos numa religião. Infelizmente, as religiões colocam lei. O que nós colocamos sobre a tua vida? Graça. O que eu vou orar por você hoje? Que você seja um fora da lei. Eu sou um fora da lei. Glória a Deus. Eu sou cheio desta graça. Por quê? Estar debaixo da lei é você realmente ficar debaixo de um jugo. Estar debaixo da graça é você vir para a cobertura espiritual. O que é o jugo na tua vida? Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar e ele foi pendurado naquele madeiro. E a maldição sai da sua vida. A cruz termina com as obrigações da lei e te coloca onde? Debaixo da graça. Fala Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a nossa segunda oração, para que você entenda que debaixo da graça você vai avançar, debaixo da lei você vai se frustrar. Por quê? Nós não podemos ficar julgando segundo a lei. Quem julga segundo a lei gera exclusão. Israel buscava a lei da justiça e não chegou a atingir essa lei. Romanos 9,31. Por que não atingiu? Porque se excluiu. Moisés, que era a própria lei, não conseguiu desfrutar da terra prometida, porque a lei não desfruta. Por uma questão, ferir a rocha, ele acabou sendo excluído. O que era rocha era Jesus. O que é ferir
era ter que falar. Se ele falasse com a rocha, ele seria aceito. Ele feriu. Quem era a rocha? A rocha é Cristo. Falar com Cristo é a graça. Ferir a Cristo é Deus queria julgá-lo. E você então não fere a Cristo. Você fala e a graça traz a você. Você fere a Cristo dizendo: eu preciso disso. Eu determino. Que estupidez é essa? Você determinar para que Deus faça alguma coisa? Você cumpre a promessa dele e a palavra dele, e você vive a palavra dele na sua vida. Determinar e ser arrogante, como alguns querem ensinar, é ferir a rocha. Não faça isso, porque isso não é o que Deus tem preparado para você. E finalmente você vai estar realmente entendendo que debaixo dessa cobertura você não está julgando segundo a lei, mas segundo a graça, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas ela introduz uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus, porque eu vou viver justificado pela lei. É o homem rico. Que aquele homem rico disse: mestre, eu quero herdar a vida eterna, eu cumpro todos os mandamentos. Que maravilha, tenho aqui um novinho para você. Vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro do céu. E ele saiu muito triste. Por quê? Porque ele queria ser justificado pela lei. Ele ouviu aquela palavra, né, de entregar aos pobres, ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Ele ficou triste, porque ele era riquíssimo. Na verdade ele era paupérrimo, porque ele tinha apenas um bem material, e ele não conseguiu nem cumprir o que ele queria. Ele não queria a vida eterna. Jesus ofereceu aqui para ele, um pix celestial, né? Você vende aqui, tesouro no céu. Mas ele não acreditou. Ele não acreditou que a renúncia dele ia trazer um tesouro celestial. As pessoas hoje não acreditam que a sua renúncia vai trazer a elas todo o bem do Senhor. E esse é o nosso testemunho, o testemunho aqui do Paulo da Valéria, o testemunho de quem renuncia e tem tudo. Porque aí está, pela lei você não é justificado, vai sair triste e voltar as suas costas a Jesus, mas pela graça você é justificado. Lucas 18, a história do homem rico que saiu triste. Lucas 19, a do homem pecador que saiu alegre, que foi Zaqueu. O homem rico chega-se a Jesus e disse: bom mestre, Zaqueu se esconde. E Jesus disse: é com você que eu quero falar, eu vou estar hoje na tua casa. E ele entra naquela casa, daquele homem pecador. A pessoa fala assim: agora eu sei, Jesus tem esquema, ele está na casa de Zaqueu, meu Deus do céu. Aí se Jesus não é de Deus, né? Não é assim que as pessoas falam? Elas pensam assim coisas absurdas, porque eles são escandalizados pelos seus próprios conceitos que estão sendo quebrados. Mas você hoje vai viver esta graça, porque enquanto Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse, ele se levantou, que ele era baixinho, né? Começou a levantar, começou a ficar grande, né? E disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha que bênção. Você esquece a lei, vem para a graça. Eu vou orar por você. A graça vai te trazer essas 3 marcas poderosas. Vai te trazer cobertura, vai te trazer alegria, vai te trazer justificação. Então, você sai da lei, porque a lei é essa história. A lei é você tentar cumprir alguma coisa para ter crédito diante de Deus. O mordomo infiel foi louvado pelo Senhor, não porque ele fez uma desonestidade em mudar os créditos e débitos, mas porque ele resolveu anular a lei. Ele não tinha que dar um desconto para os devedores, ele tinha que anular tudo. Foi o que Jesus fez, falou: sai, você não me deve nada. Então por isso que o Senhor louvou o administrador infiel, porque ele teve o entendimento de que o instrumento que ele tinha para medir crédito e débito, ele era completamente falido. E o instrumento que você tem para medir felicidade e alegria é completamente falido. Porque se ele for a tua capacidade, na minha capacidade, você sabe da minha história, eu ganhava 3 dígitos de salário, né? E o que eu fiz? Renunciei tudo. O que eu tenho? Tudo, né? O melhor prédio da cidade. Como é que isso acontece? Fé, todo dia. Quem que banca isso? Deus. Quem que chamou isso? Deus. E os inimigos vão morrer de bruxismo, né? Dente rangendo, né? As pessoas têm uma inveja, né? Por quê? Porque você anda pela fé.
Agora é tão fácil andar pela fé, mas é tão difícil para as pessoas que não andam entender. Mas eu vou orar agora por você. Vamos à nossa oração da vitória. E eu vou orar na oração da vitória por 3 coisas que você vai ver na tua vida: justificado pela graça, debaixo da graça e sendo realmente marcado pela inclusão. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, Senhor, dia tão inspirador, em histórias tão inspiradoras, Senhor, pelo Ministério Fingerprint, por aquilo que eles estão colocando, Senhor, na vida de tantas crianças, por aquilo que o Senhor tem desejado trazer existência, por esse local, pelas nossas capacidades consagradas ao Senhor. Queremos nesse instante nos desligar, espectro da lei, jugo da lei, maldição da lei, pensamento da lei, pensamento de ser aceito por ser bonzinho, tudo isso que o Senhor Jesus na cruz veio aniquilar. Nós estamos quebrando o jugo da lei, nós queremos receber agora a marca da graça, porque nós não estamos mais debaixo de um jugo da lei, de 613 mandamentos, de ordenações. Tudo isso é para ser julgado o inimigo e o maligno. Isso foi para Lúcifer ser julgado. Nós temos agora a graça, nós temos agora o perdão, nós temos agora a salvação, nós temos agora a libertação, nós temos agora a alegria de sermos um em Cristo Jesus. Nos faça mais que vencedores, nos faça apropriados na bênção, no poder e na vitória, nos faça aqueles que estão recebendo do Senhor a marca de que esse jugo caiu, porque nós somos agora presenteados com a tua graça, não para julgar alguém, mas para debaixo de uma cobertura crescermos. Dá essa graça como uma estufa que vai fazer a nossa planta crescer até o dia em que ela vai enfrentar o ambiente real e ela vai ter frutos e não folhas, ela vai ter resultados que são agradáveis a Deus. A graça nos fez crescer, a graça nos transformou, a graça nos libertou, a graça é Jesus em nós, o que opera o querer e o realizar segundo a sua vontade. Nos dá a marca, Senhor, não apenas de sermos vitoriosos sobre a lei, mas também de sermos agora marcados por aquilo que o Senhor desejou de cada um de nós. Eu quero clamar agora, Senhor Jesus, por essa justificação. Nós somos como um Zaqueu que veio de uma árvore, nós somos um fruto do Senhor. O Senhor entrou em nossa casa e nós resolvemos, abrimos o nosso coração, não demos as costas ao Senhor e estamos hoje felizes, porque a salvação entrou em nossa casa, como o Ministério Fingerprint, levando salvação para as casas. Entre agora salvação na sua casa, entre agora aquela resolução para declarar: hoje a salvação entrou, porque esse também é filho de Abraão, filho da fé, não filho de Moisés, o filho da lei. Nós queremos viver a marca dessa vitória. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.